Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live. Hoje estaremos conversando com Renato Pantera, grande músico conhecido em toda a Alemanha, que vem do Brasil e estará conversando conosco sobre o seu livro. Renato Pantera escreveu um livro baseado em suas próprias experiências vivenciadas fora do Brasil e aqui na Alemanha, contando muito da cultura, das experiências vivenciadas, das dificuldades, das grandes aventuras, e estará contando nesse livro tudo que ele experimentou sobre a sua própria ótica. Esse livro estará sendo lançado também no Festival Online de Escritores, ao qual o Renato Pantera estará participando nesta próxima semana, que estará acontecendo no Brasil. É importante salientar que este músico e escritor já vive e vivenciou muitos anos aqui fora, muito mais do que 25 anos, tem conhecimento da língua alemã e da cultura alemã com bastante influência, e ele estará então nos contando sobre. Essa live será transmitida posteriormente para o grupo de escritores ao qual ele vai trazer conhecimento. Boa noite, Renato Pantera, um prazer te ter aqui conosco. O encontro é especificamente para a gente estar falando do teu livro, Caminhos e Descaminhos. Conte-nos como nasceu esse livro e do que se trata. Esse livro nasceu de um momento difícil da vida em que eu estava vivendo, estava passando emocionalmente, com conflitos emocionais, e daí eu tive a ideia eu estava desanimado com a vida e tudo, e aí decidi dar fim na vida, e decidi deixar uma carta, e essa carta se transformou em uma biografia, autobiografia, e depois eu transformei em autoficção, ficção baseada em fatos reais. Renato Pantera, quantos anos tu mora na Alemanha? Porque muitas das tuas experiências aqui tu traz neste livro, né? E dessas experiências vivenciadas, quais tu poderia citar para a gente que são até engraçadas, apesar do que inicialmente te inspirou a escrever o livro? Boa pergunta. Então, são tantas emoções, são tantas emoções que eu tenho que pensar antes de responder. Mas uma das emoções, uma das coisas muito engraçadas foi que, no momento em que eu decidi escrever, transformar a carta de despedida em livro, eu falei, opa, peraí, vou morrer não, vou escrever um livro. E esse teu livro, em quanto tempo tu escreveste ele? Eu escrevi esse livro posso dizer que porque eu terminei ele agora, como eu fiquei realmente satisfeito com a revisão, diagramação, com tudo, deixei parado e deixei engavetado um bom tempo, posso dizer que em 25 anos. Nesse período de 25 anos, tu também pode estar contando para as pessoas assim que tu também viveu muito desses 25 anos vividos na Alemanha, ou? Não. Nesses 25 anos eu terminei de fazer essa parte, que é a primeira parte das 5 partes que eu vou escrever para fazer uma enciclopédia. Essa primeira parte é o início de tudo. Desde o início no Brasil, da adolescência, até o momento que eu cheguei na Europa pela primeira vez, em 1994. É onde termina a primeira parte. E daí a segunda parte já começa aqui na Europa, onde eu começo já a me integrar, já começo a aprender a língua, fui para a escola, e aí começa uma outra etapa do livro. Renato, assim, quando tu escreveste esse livro, qual era o teu objetivo com ele para as pessoas que iriam ler o livro e para ti mesmo, qual era o aprendizado que tu tivestes ao escrever este livro? O aprendizado que eu tive e a intenção que eu tive foi de deixar uma mensagem positiva
para todos os meus amigos brasileiros e conhecidos e não conhecidos, de que acreditar nos seus próprios sonhos vale a pena. Acreditar que é capaz de conseguir alcançar objetivos. E de que, principalmente as pessoas pobres, não precisam de ajuda. Elas precisam de oportunidades para se desenvolverem, para poder ter base, para ir em busca dos seus próprios sonhos. Para poder ter uma vida mais digna, como todo mundo merece. Como eu também me ponho como próprio exemplo. Que vem de uma família de condições menos favorecida financeiramente. Mas apesar das suas condições serem menos favorecidas, tu sempre foi uma pessoa que buscou ganhar o teu dinheiro dignamente, inclusive como músico. Então, exatamente. Tu tocava um tipo de música e parece que ao chegar na Alemanha tu tivesse que adaptar o teu estilo musical. Conta pra gente. Sim, eu tive que adaptar, porque no Rio de Janeiro eu tocava nos bares da noite e tocava MPB, né? Eu tive fãs ilustres como Cazuza, né? No Bar Maria Maria em Botafogo. Eu tive Milton Nascimento sentado para me ouvir, Jorge Ben, ouvindo MPB, né? Samba, e pop, né? Tim Maia também já me assistiu. Então essa galera toda me motivava a fazer uma música comercial com qualidade, né? O MPB, que era também a intenção vendável, e a minha intenção era de ser descoberto por alguém de nome que pudesse me dar um apoio, né, para poder deslanchar na carreira artística. Esse foi o primeiro caminho, e eu sempre fui fiel a essa parte. Mas depois eu tive que me adaptar na Alemanha, eu tive que abrir a cabeça para poder entrar na cena brasileira de festas, onde a música na verdade, ela fica em Hintergrund, na Alemanha se fala, né? É a música que fica, né, ela fica atrás das pessoas se divertirem, né? E eu tive que abrir a cabeça. Eu estava acostumado que o pessoal sentava me ouvindo, mesmo dançando, cantando, mas eu era o centro. E na Alemanha eu tive que sentar atrás da fila para poder entrar na cena, para poder ser aceito pela comunidade brasileira, que já gostava da música de festa e tudo. E com isso eu aprendi também a gostar das festas. Porque no Rio eu vivia mais na cena de tocar em barzinho, aquela coisa de MPB, o banquinho e violão, né? Que a galera respeitava o músico, ninguém falava. Quando o músico tocava, né? Eu tocava com um colega tocando percussão e eu no violão e voz ali, um cantinho, um violão e por aí afora, né? E Garota de Ipanema, todo mundo ouvindo, o pessoal falava baixinho. Então eu vim com essa cultura, com esse sentimento, com esse princípio da galera lá. E quando cheguei aqui, não, eu estou tocando ali, o pessoal parou o tempo todo, isso me enlouquecia. Mas eu tive que abrir a cabeça para entender que tem essa música de Hintergrund, né? Que é a música que fica atrás, e o pessoal curtindo, e que não é que as pessoas não respeitam, é porque as pessoas estão ali para curtir, e a música é uma coisa para complementar aqueles momentos de alegria que eles estão tendo. Eu aprendi isso aqui. Essa pergunta é interessante que eu fiz para ti, porque eu acho que explica um pouco o teu formato de escrita, né? Que tu eres uma pessoa que tu acabou tendo que desenvolver uma flexibilidade muito grande e te adaptar a uma nova cultura. E nessa adaptação dessa nova cultura, que é bastante exigente, eu fico imaginando também que essa tua adaptação também exigiu muito de ti novos aprendizados. O que tu tem para contar para a gente, que provavelmente está no teu livro, sobre a questão da pontualidade, desse formato do alemão viver aqui a sua cultura e ser pontual, ser bastante sério, ser bastante rígido? Como isso tudo entra dentro das tuas histórias, nos teus livros Caminhos e Descaminhos? Ótima pergunta, parabéns. Sim, esses parâmetros me custaram muita energia, muita perspicácia e muita, entre aspas, um pouquinho de sabedoria, sensibilidade aguçada para abrir a cabeça, para poder me adaptar a todo esse processo de pontualidade e entender que se eu não fosse pontual, eu não ia ter o respeito. Isso eu fui criticado muito. E hoje eu agradeço as pessoas que me criticaram. Na época eu as odiei. Hoje eu sou grato a essas pessoas alemãs que falam: se você não mudar sua cabeça, você não vai conseguir se adaptar aqui na Alemanha.
Você tem que ter mais racionalidade. Eu era totalmente emoção, até porque eu sou um músico, né? Que venho de musicalidade com muita emoção, né? De MPB, aquela coisa com muita poesia, né? E aqui, além da pontualidade, tem as coisas das festas e tal. Então, tudo isso é um processo que me custou muita energia. Mas eu aprendi, e tenho orgulho de dizer com toda a humildade que aprendi, cheguei a esse ponto de respeitar a pontualidade e percebi que o respeito cresceu muito dos alemães. Com isso, eu conquistei muitos fãs alemães e que até hoje tenho, e é o que realmente me sustenta filosoficamente como artista nesses 26 anos aqui, porque eles realmente me apoiam muito, né? Eu consegui realizar os meus sonhos aqui na Alemanha com o apoio dos alemães que me deram visto artístico, que fizeram meu CD. Eu não posso nunca negar isso, nunca posso esquecer isso, né? Na minha sã consciência. Então, todo esse processo me custou muita energia, mas eu digo, valeu a pena. Esse teu livro, Caminhos e Descaminhos, né, que tu escreveste em português, a tua intenção também é de fazer uma tradução para o alemão. Mas ele, em especial, serve muito de referência para, inclusive, brasileiros que estão no Brasil, para eles conhecerem, né, Renato? Tu já me comentasse isso, Sim. de dizer que vir para o exterior pode parecer muito fácil, mas não necessariamente é tão fácil assim. Exige das pessoas um desprendimento muito grande, exige Exatamente. um esforço muito grande, porque a cultura aqui é diferenciada. Então, tu acredita que tu conseguiu, no teu livro, transpor exatamente as impressões que tu gostaria que os brasileiros lá conseguissem, ao ler o livro, entender, olha, gente, não é só festa na Alemanha? Sim. Ótima pergunta, parabéns. Se eu conseguir, isso só o tempo vai dizer. Até porque o livro está recentemente publicado, né? Isso só os leitores, que cada vez mais números de leitores leem, vão dizer isso em suas críticas, né? Em suas opiniões. As opiniões que eu tenho do momento são positivas, né? São nesse sentido de ter alcançado esse objetivo, mas eu acho ainda muito pouco para a intenção das mensagens. Né? Isso eu não posso dizer agora que já consegui, porque o livro ainda está recente, está fresco. Né? Isso só o tempo vai dizer, e como eu digo, costumo dizer, para mim, o meu melhor crítico, o meu melhor julgador é o leitor. Né? O leitor que vai dizer se ele gosta ou não, e é um direito. Se não gostar também, eu vou respeitar e vou entender, né? Porque isso é normal, eu sou cabeça aberta para isso, e vou aprender com as críticas. Até agora, as críticas são positivas nesse sentido. Eu gostaria de saber de onde veio esse nome, Caminhos e Descaminhos, para o teu livro. Você faz pergunta, você é jornalista? Nossa, você, parabéns, você faz a pergunta que for, eu tenho que refletir e pensar, mas é ótimo assim, claro. Sim, essa ideia do Caminhos e Descaminhos foi inspirada exatamente na minha vida como um todo, né? Porque desde a infância, a minha vida é cheia de caminhos e descaminhos, né? Você imagina um jovem que foi rejeitado pela própria mãe, que Deus a tem em bom lugar, né? Porque de uma fase da relação não aceitava, não queria ter o filho, queria fazer o aborto, mas o pai era contra. Então aí para mim já é caminho desse caminho, né? Um era a favor, outro era contra. Imagina um ser que está para vir no mundo, a mãe não quer, a mãe e o pai quer. Então já é um caminho desses caminhos, né? E depois os conflitos da mãe sempre rejeitando e o pai querendo apoiar e os dois separados e você ficar no meio. Então, para mim, tudo isso gerou essa inspiração de caminhos desses caminhos, por aí. E também a minha fase de estudante, política, né? Vendo todas as falcatruas que existem na política, não só no Brasil, mundial, mas falando do nosso país, né? Especificamente, né? Então eu vi muitas coisas, eu participei de partidos e vi muitas coisas que eu pensava que fossem, né, de um caminho positivo, depois eu vi que não é bem por aí, é que só tem interesses e de todas as partes e tudo, e no final o povo fica a esmo, né, para se virar para viver. Então tudo isso me deu inspiração. E esse livro, Caminhos e Descaminhos, ele deve trazer também muitas das tuas próprias experiências, mas ele não é só uma autobiografia, ele também Não, é ficção, não é certo isso? exato. E essa ficção também traz momentos de alegria, não é só experiências desagradáveis. Não, As pessoas não pensam com, que só tem tristeza, né, Renato? não, com certeza.
Muito embora a vida me ensinou com o tempo que uma coisa que eu acho interessante na vida é que a tristeza vem de mais que a alegria. É verdade. Vai entender esse mistério. Vai entender esse mistério. É estranho, né? Mas no livro é importante também ter esses altos e baixos, né? Porque o leitor não ficar cansativo, né? Porque acho que as pessoas não estão interessadas em só ouvir meus problemas, elas querem ver o que foi conquistado com isso, o que, né? O que passou também de coisas boas, né? O que pode passar como positivo das coisas boas. Claro, e isso também tem no livro, esses detalhes. E eu acho que eu me dou o direito de não contar muito para também no livro não perder o sentido, né? É bom que as pessoas também, né, vão ler para poder passar por esses momentos, acompanhar toda a viagem. Muito bem. Caminhos e Descaminhos podem ser comprados aonde? Esse teu livro, aonde que ele está disponibilizado? No momento, ele está no Brasil, por exemplo, está disponibilizado no através do Clube de Autores, que distribui no Brasil, e o Clube de Autores já colocou na Amazon.com.br, né? E também na Alemanha, está também na Amazon.de. Através da Amazon está em toda a Europa, em vários países, não só da Europa, mas também da Europa.com nos Estados Unidos, na Austrália, tem várias partes. Tanto o livro físico quanto o e-book, que é o livro digital, pode ser adquirido. Muito bem, Renato, eu gostaria que tu deixasse o teu contato para as pessoas, porque esse vídeo estará sendo enviado para o Festival Online dos Escritores. O teu contato, onde as pessoas podem te encontrar e como? As pessoas podem me encontrar no e-mail renatopantera@t-online.de ou no Messenger do Facebook, Renato Pantera, no Instagram também, Renato Pantera, no Twitter, Renato Pantera, e no telefone também, para quem está na Alemanha, no telefone 0157 78 79 7200. Muito bem, Renato, muito obrigada pela tua presença. A gente vai terminando por aqui. Te agradeço muito e muito sucesso no festival para ti na venda dos teus livros. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente sobre o teu livro Caminhos e Descaminhos nessa noite. Um grande abraço para ti. Muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço pela oportunidade que você está me dando de expor o projeto desse livro, e desejo que todos os leitores tenham uma ótima leitura e que gostem, e se não gostarem também façam suas críticas, que muito me ajudarão. Todas as críticas serão bem-vindas para que eu possa melhorar cada vez mais e fazer cada vez melhor o livro das próximas edições. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado você, minha querida. Sucesso. Obrigado, igualmente para você.